Vocês gostaram muito do vídeo que eu falei sobre a obra filosófica de Camus, sobre a falta de sentido na existência, e relacionei isso com o poema Tabacaria, do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa. Então hoje a gente vai conversar de outro tema, a gente vai falar sobre a brevidade da vida, relacionando Sêneca e Pink Floyd. Se você curtiu esse estilo de vídeos de reflexões filosóficas, já deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder nada, e também se quiser conhecer meu canal de viagens, vamos refletir filosoficamente pelo mundo, é só ir no link da descrição aí, Lazaroto Travel, um novo canal aqui no YouTube, beleza? Então bora refletir. Bom, primeiro para essa reflexão a gente tem que pensar um pouco, entender um pouco o que é a brevidade da vida, porque o Sêneca ele tem um livro falando sobre a brevidade da vida, exatamente esse nome, sobre a brevidade da vida. Sêneca foi um filósofo que viveu ali um século depois de Cristo, mais ou menos, e nesse livro, sobre a brevidade da vida, ele reflete bastante sobre o tempo que temos de existência, sobre o nosso tempo, que é finito, e ele reflete muito que esse tempo não é pouco, na realidade. A gente tem a impressão de que esse tempo é pouco porque a gente gasta esse tempo de forma tola, assim como é falado na música Time do Pink Floyd, que eu já vou chegar nela. No livro ele reflete muito sobre isso, sobre a brevidade da vida, e o que faz a vida ser breve não é o tempo que nós temos, e sim como as pessoas gastam esse tempo. E essa música Time do Pink Floyd, que inclusive é a minha música favorita do Pink Floyd, ela tá lá no álbum Dark Side of the Moon, e é uma música que reflete exatamente sobre isso. O nome é Time, tempo, ela reflete sobre o tempo. E basicamente é como se fosse uma narrativa que acompanha uma pessoa que é muito jovem e tem muito tempo pra curtir a sua vida, tem muito tempo. Dessa forma, não se preocupa com o tempo que ainda resta, porque tem muito mais a viver do que aquilo que já foi vivido. Inclusive, uma coisa que a gente pode refletir é que normalmente as pessoas mais velhas, que já viveram bastante tempo, que não tem mais tanto tempo pra viver, elas são muito mais seletivas naquilo que elas vão fazer, com quem elas vão andar, esse tipo de coisa. Porque elas sabem que aquilo é muito importante pela falta de tempo que elas ainda têm. Agora, normalmente quando a gente é novo, quando a gente tá numa idade muito nova, a minha idade, por exemplo, 23 anos, a gente acaba não tendo tanto esse filtro porque a gente tem muito tempo. Então a música, ela começa refletindo sobre isso, começa falando sobre um cara que gasta suas horas e seu tempo de sua vida de forma tola porque ele tem muito tempo pra gastar. Ele tá falando que você tá gastando as suas horas de forma tola, andando pela sua cidade natal, esperando por alguém ou alguma coisa pra te mostrar o caminho, o que é muito comum. Muitas vezes as pessoas deixam de tomar decisões na sua vida porque acham que alguém ou alguma coisa vai aparecer pra mostrar pra elas qual é o caminho. E elas só estão perdendo o tempo que elas têm porque elas não tomam a decisão, não vão pra frente, não fazem as coisas, porque elas estão esperando que alguém mostre o caminho, mas ninguém vai mostrar o caminho. Então vai muito pra esse lado. O cara, ele não faz nada, ele tá vivendo de forma tola porque ele tem tempo pra gastar. Ou seja, você é novo, a vida é grande, a vida é longa, e você tem tempo pra gastar hoje. O que é muito realidade, quando você é novo, você tem tempo pra gastar. Tempo não falta, né? Temos todo o tempo do mundo, como diria Renato Russo. Você tem muito tempo ainda. Então você gasta seu tempo de forma tola, você nem pensa sobre isso. Você lá, tava lá de boa porque tinha muito tempo ainda pra gastar, mas um dia você percebe que 10 anos ficaram pra trás. Ninguém te contou quando correr você perdeu o tiro de largada. Você ficou esperando alguma coisa ou alguém te falar o caminho. Ninguém te falou o caminho. Você olha pra trás, passou 10 anos, passou 20 anos, 30 anos, e você perdeu o tiro de largada. Você não fez aquilo que você gostaria de fazer. Você não se tornou quem você gostaria de se tornar. Ou seja, você gastou a sua vida de forma extremamente tola. E é muito pra esse lado que vai a reflexão, tanto dessa música, quanto de sobre a brevidade da vida. Que as pessoas gastam suas horas e o seu tempo de forma tola, sem pensarem sobre isso, porque vão sempre deixando pra depois. E a vida, inclusive Clarice fala muito isso nos livros dela, eu li recentemente Paixão Segundo GH e também Água Viva, e ela fala muito sobre o tempo do agora, sobre o instante já, sobre o que existe realmente. É o que a gente tá vivendo agora, é a realidade, é o hoje.
o passado não existe, nem o futuro não existe. Santo Agostinho reflete muito sobre isso também em suas Confissões, que basicamente o que existe é o agora. E quando você acaba deixando as coisas pra depois, pra não ver o agora, você acaba deixando a vida de lado. Infelizmente não tem replay, não tem como tentar de novo, não tem como voltar, a vida só é uma. Então você acaba perdendo e gastando a sua vida, que é muito a reflexão dessa música. Aí depois disso que fala You Missed the Starting Gun, você perdeu o tiro de largada, a música vira batida. Ou seja, ele se ligou que ele jogou a vida dele fora. Então agora a música entra em outra batida e entra um negócio de desespero ali. Ele começa a ficar desesperado. Quando o cara percebeu que ele gastou o tempo dele de forma tola, já era tarde demais. Ele já tá mais velho, já tá com menos fôlego, um dia mais próximo da morte. Então quando ele percebeu que o tempo dele era curto, ele já não tinha mais tempo. Então aquele tempo todo que ele tinha, que ele podia gastar de forma tola, ele não tem mais. Então é muito isso. Inclusive a vida, a reflexão filosófica acerca da vida, ela tem que ir muito pra esse lado. Você tem que ter o fator tempo em tudo que você for fazer muito estabelecido na sua cabeça. As decisões que você tem que tomar sempre tem que levar em conta o tempo que você tem. Inclusive isso me lembra uma poesia do Mário Quintana que chamou Tempo, uma poesia sensacional. Ele fala basicamente assim: a vida é um dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 10 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já acabou o ano. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Não há mais tempo de ser reprovado. Se me fosse dado outro dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e jogaria pelo caminho a casca inútil e dourada das horas. Agarraria quem eu amo e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta ou estar com alguém por falta de tempo. A única falta que terá é a deste tempo que não volta mais. É algo mais ou menos assim, mas a reflexão é exatamente essa. Você na vida, você pisca e ela passa, você pisca e ela acaba. Você piscou e a sua escola acabou. Você piscou e você, sei lá, entrou na faculdade. Você piscou, você acabou a faculdade. Você piscou, você já tá trabalhando. E a rotina ela te consome. Inclusive o Camus reflete muito isso no mito de Sísifo, falando o quanto a rotina faz com que você não pense a vida e não perceba a sua vida. E é exatamente isso, quando você para pra perceber, para pra ver o que tá acontecendo na sua vida, você percebe que 10 anos ficaram pra trás, ninguém te avisou quando correr, você perdeu o tiro de largada, que 50 anos passaram, que você perdeu o amor da sua vida, que não há mais tempo pra ser reprovado. A vida, ela escorre pelos seus dedos. Inclusive o arcadismo, ele reflete muito sobre isso. Inclusive, um dos latinismos que eles usam muito é o tempus fugit, o tempo foge. O tempo foge, ele escorre pelas suas mãos. Quando você pisca, ele já acabou. Então é basicamente essa reflexão que eu queria trazer pra vocês. Essa música é sensacional, o disco, o álbum Dark Side of the Moon é extremamente filosófico, tem várias reflexões muito profundas sobre a morte. Em The Great Gig in the Sky, por exemplo, tem reflexões profundas sobre a morte. Em várias músicas desse álbum tem várias reflexões muito interessantes. E também, obviamente, Sêneca, com a brevidade da vida, tem reflexões muito, muito grandes sobre a existência. E o que fica pra final aí, pense a sua vida, pense a sua existência, você está fazendo aquilo que você realmente quer fazer, você está onde você quer estar, ou pelo menos você está indo no caminho do lugar que você quer chegar. Porque se você não tiver, será que faz sentido mesmo? Será que faz sentido fazer aquilo que você está fazendo? Porque a vida só tem uma. E eu acho que a pior coisa possível é você chegar ao final da vida, olhar pra trás e não se orgulhar daquilo que você fez, daquilo que você construiu, de quem você se tornou. Então essa é a reflexão, é isso que eu queria falar. Grande abraço e pense a sua existência, pense a vida e estude. Grande abraço.